Cara, como é difícil às vezes a gente saber quem tá contra e quem tá a favor. O Mano Menezes mal assumiu o Fluminense e eu já falei aqui outras vezes, não é o técnico que eu queria, não acho que o Diniz deveria ser demitido e uma série de coisas que eu já falei aqui, você que me acompanha já sabe disso. Mas tem gente fazendo previsão agora de quando o Mano Menezes vai cair. Tem gente prevendo aí que ele vai cair na terceira rodada do retorno, depois do jogo contra o Vasco. Cara, em que isso ajuda? Em que ajuda? Qual é a ajuda? Qual é o benefício a gente ficar aqui deduzindo quando o Mano Menezes vai cair? Se a gente for pensar, se a gente prever quando o Mano Menezes vai cair, a gente também está prevendo que o Fluminense já vai estar rebaixado na terceira rodada. Porque se o Mano Menezes cair é porque ele não pontuou, e é porque as chances do Fluminense ou já não existem mais ou são escassas, como nesse momento algumas pessoas já preveem que é escassa, que isso e que aquilo. E você pode até argumentar, tentar falar pra mim, ah, Bruno, você tem que ser realista. Vamos ser realista. Nesse momento a gente tem um time que não tá jogando nada, que não pontua, que tá 8 derrotas seguidas, sei lá, 10 jogos sem vencer. Fez uma vitória em 15 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos, é o lanterna absoluto. Você pode olhar as coisas por esse ângulo. E beleza, isso é realismo também. Mas até para ser realista, você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que fazer uma série de coisas aí para você não ficar num pensamento muito enviesado. Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que a gente tem o atual campeão da Libertadores, tem um time tecnicamente muito bom, tem um time que nos últimos 2 anos aí teve o artilheiro da América, um cara que fez mais de 40 gols nos últimos 2 anos e que está numa fase ruim. A gente tem um time numa fase ruim, mas a gente tem um time extremamente qualificado. Eu falei no outro vídeo, você vê o Fluminense jogando em campo, o Fluminense tem uma alma de time rebaixado. Beleza, isso é verdade. Você tem um time que tecnicamente, mentalmente está entregue. Beleza, isso também é verdade. Mas não quer dizer que o Fluminense seja essencialmente isso. Às vezes a gente vê alguns comentários, algumas previsões, algumas projeções que parece que a gente não está falando do campeão da América, a gente não está falando do Fluminense, a gente está falando, sei lá, do Avaí, do Criciúma, de outros times menores. Não estou desmerecendo esses times, até porque eu sei que nesse momento a campanha do Criciúma, por exemplo, é muito melhor que a nossa. Mas se a gente realmente fosse realista, o Fluminense tem totais condições de sair dessa situação por conta do time que tem, por conta daquilo que pode apresentar em campo. Que não está apresentando, é verdade, não está apresentando. Mas pode apresentar uma coisa muito melhor em campo. Eu não escolhi o Mano Menezes, você também não. Muita gente que acompanha aqui o canal e gente que não acompanha, que se manifestou aí nas redes sociais, não queria o Fernando Diniz. E eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua decisão, eu respeito a sua maneira de pensar. Eu acho que não era o momento de mandar embora. Beleza, página virada, discussão encerrada. Hoje o técnico do Fluminense é o Mano Menezes e é ele que a gente tem que apoiar. Esse tipo de manifestação, de projeção, vai cair agora, vai cair depois, não acrescenta em nada. A gente sabe que o Mano Menezes precisa fazer uma reformulação gigantesca no elenco, vai vir uma janela de transferências aí, e a gente não sabe se o John Arias vai ficar, a gente não sabe se o André vai ficar, a gente sabe que a gente precisa muito deles, e se eles ficarem, pelo menos aumenta as nossas chances, as nossas perspectivas aí do Fluminense permanecer na Série A, e eu acho que é muito possível o Fluminense ficar na Série A sim, porque tem time para isso, mas se eles saírem a gente vai ter que contratar, a gente vai ter que ir para o mercado, a diretoria vai ter que tomar um posicionamento aí de fazer um all-in, de arriscar tudo que tem, abre mão da Libertadores, abre mão da Copa do Brasil, foca em ficar na Série A porque o Fluminense precisa disso. O Mano Menezes precisa fazer essa reformulação. Teoricamente, aí, de acordo com o cálculo de alguns estudiosos, o Fluminense precisa fazer pelo menos 50% dos pontos daqui para frente. Não é uma campanha absurda também. A gente tem um time suficientemente bom para isso, só precisa voltar a jogar. As coisas vão acontecer. O Fluminense tem tudo para voltar a jogar e para voltar para o seu caminho aí normal. Mas eu volto a dizer, determinadas manifestações, determinadas análises aí, elas mais atrapalham do que ajudam. E se você está a favor do Fluminense, torça para que o Mano Menezes dê certo. Gostando você dele, como alguns gostam, ou não gostando, como eu não gosto, não queria ele como técnico do Fluminense, mas hoje ele é o técnico do Fluminense e eu tenho que apoiar. As coisas vão acontecer sim em campo, os jogadores fizerem a parte deles, eu não estou lá jogando, você também não está lá jogando, é a responsabilidade deles fazer, e do lado de fora, se a gente não puder ajudar, a gente pelo menos não atrapalhar. As coisas vão voltar a acontecer. A torcida do Fluminense é uma torcida que sempre apoiou o time, que sempre apoiou os jogadores, que sempre apoiou o elenco. E eu tenho certeza que não é agora que a gente vai deixar de fazer isso. A lanterna é complicada, não é a situação que nenhum de nós escolheu, não é o que a gente projetava lá em janeiro, no começo do ano. A gente viu que as coisas foram tomando uma proporção aí que fugiram do controle,
mas o Fluminense precisa sair dessa. Imagina se você tem um parente, um amigo ou alguém que você gosta muito, mas que está numa situação complicada e ao invés de incentivar, de ajudar da maneira que você pode, você fica aí no calendário contando qual é o dia que ele vai se ferrar, qual é o dia que as coisas vão piorar para ele. Não faz sentido nenhum. Se você está apoiando o Fluminense, apoie o Fluminense da maneira como ele está, para que ele possa sair dessa situação complicada, com as pessoas que lá estão, com o técnico que está lá, que não foi você que escolheu, não foi eu que escolhi, mas é o cara que está à frente do time. A gente vai ter que apoiar ele, torcer para dar certo, dar as sugestões que forem possíveis. Às vezes é claro, é complicadíssimo eu falar aqui alguma coisa e isso chegar lá no Mano Menezes. Beleza. Mas se eu não puder ajudar, pelo menos eu vou fazer a minha parte para que a torcida não fique dividida, para que a torcida não fique desanimada, para que a torcida não caia já nesse conformismo de dizer que a gente já está na Série B, porque a gente não está, o campeonato não terminou, a gente tem condições de se recuperar e a gente vai se recuperar. Mano Menezes vai dar o jeito dele, a diretoria vai dar o jeito dela, porque tem que fazer isso e a gente vai sair dessa. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.